Detalhes exclusivos sobre a possível venda da SAF que anda incomodando alguns. Será que há impedimento legal do filho do herdeiro da Crefisa, que patrocinava o Palmeiras, tem ligação indireta, enteado da Leila Pereira? Isso tem a ver com o Vasco? Pode impedir a venda? Vamos trazer detalhes exclusivos também sobre a Nike. Então não perca tempo e venha comigo, já vou começar diretamente falando sobre Nike. Você sabia que já tem lojista no Rio de Janeiro que está com o material da Nike? A Nike já entregou alguns lojistas, porém eles não podem vender produtos Nike até agora. Somente em janeiro. A previsão é a partir de 12 de janeiro. Mas alguns lojistas já receberam, claro, por questões logísticas, o material da Nike. A Nike vai patrocinar o Vasco por 7 anos. 5 mais 2 é o tempo de contrato, previsto um valor de 300 milhões de reais durante todo esse período. A Nike, que nesse momento não irá fazer na temporada 26 e provavelmente na temporada 27, camisas com faixa atrás. Porque, segundo eu soube, a linha de produção, que é internacional, e aí eles chamam o chassi, né, da produção, ou seja, o maquinário onde vai ser colocada a camisa do Vasco. Existem outras camisas em produção e não tem como colocar a faixa nesse chassi de produção. Então, em 2027, pode ser 26, camisas 1 e 2, preta e branca, sem faixa atrás. Já é um detalhe que eu trago para você, torcedor vascaíno. A Copinha, o Vasco vai jogar com um uniforme alternativo produzido pela Nike, que ainda não foi entregue para o nosso time, assim como o início do campeonato estadual também, provavelmente uma camisa alternativa, mas já feita pela própria Nike, porque o tempo de produção não é rápido, né? Você, por mais que acelere a produção, não é algo tão simples de ser feito. Deixa eu trazer detalhes sobre a negociação envolvendo a venda da SAF, que segue com 3 NDAs assinados, conforme falei ontem aqui, um deles mais avançado, que é do grupo comandado pelo Marcos Faria Lamáquia. No próximo ano, o fair play financeiro vai ser colocado em vigência no futebol brasileiro. E dentre alguns itens que estão no próprio fair play, um diz o seguinte: estabelecer as regras e vedações aplicáveis à multipropriedade de clubes. Bom, esse argumento, esse item do fair play já não se aplica à negociação envolvendo Marcos Faria Lamáquia e Vasco da Gama. O Marcos não tem nenhum clube. O Marcos não é nem patrocinador de nenhum clube. Então já não há nenhuma relação. Mas ele é enteado da Leila Pereira. Então esse parentesco pode denotar que lá na frente Palmeiras e Vasco possam fazer algum arranjo ou negociações. E são ilações de cabeças doentias. Mas vamos lá, vamos adiante. Visando proteger a integridade das competições profissionais nacionais, isso é fundamental, é terminantemente vedado que qualquer pessoa física ou jurídica, direta ou indiretamente, controle ou influencie significativamente sobre mais de um clube, diz o artigo 86 do documento. Ora bolas! Vamos lá. O Marcos Faria Lamáquia, que está negociando com o Vasco e mais acelerado, mais adiantado, é um bilionário, herdeiro de 2 bancos que foram vendidos, que hoje, numa correção, ultrapassariam a fortuna de 20 bilhões de reais. Mas existem adversários que estão cagados com essa possibilidade. Tem gente, sinceramente, torcedor, que não quer que o Vasco se fortaleça. É muito maneiro para esses vermes, o Vasco está afundado na merda. Eles gostam de ser aquela mosca que pousa ali e vai para lá rir da nossa cara. Mas para eles, eu acho que a gente não tem que se preocupar. Temos que organizar a nossa casa e torcer para quem esteja no comando que consiga fazê-lo. O Marcos Faria Lamáquia não tem nenhuma ligação com nenhum clube. Ele não controla, ele não patrocina, ele não tem ações. Então por que ele não pode controlar ou comprar a SAF do Vasco em 59%, em 70% ou em 90%? Por que não? Medo de que um bilionário, que é filho de outro bilionário, de outra bilionária, que é a dona Júnia Faria, que é a mãe dele, que é do primeiro casamento do José Roberto Lamáquia,
esse bilionário, acostumado a grandes empresas, faça da grande empresa Vasco da Gama uma empresa superavitária que consiga dar frutos. Por que não? Ah, mas ele é enteado da Leila Pereira. A Crefisa não patrocina o Palmeiras mais. Ah, não, mas a Leila Pereira é presidente do Palmeiras. Ok, ela não é dona do Palmeiras. Ela é apenas presidente. Ela não é controladora. É diferente. E ele é enteado, nem filho é. Então assim, para de frescura. Para de mimimi. É medo mesmo que tem? Deixa o Vasco, cara. Deixa o Vasco crescer honestamente, em um trabalho pesado sendo feito pelo presidente Pedrinho. Mas por que, cara? Por que que incomoda muito o Vasco estar tentando se levantar? É maneiro ter um adversário na lona? É maneiro ter um adversário que não consiga competir de igual para igual? Ou é medo? Acho eu que tem um quê de medo em algumas pessoas soberbas, pessoas que são gananciosas, pessoas que são escrotas e que não querem olhar o adversário crescer. Para eles, você já entendeu o que eu falaria. Mas agora, o foco é: Marcos Lamáquia segue negociando com o Vasco, acelerando, participou do DIP, do leilão do empréstimo, perdeu, a Crefisa ganhou, o Vasco vai precisar de um novo empréstimo já no início do próximo ano e provavelmente ele vai participar de novo, mas segue acelerando as negociações e pode sim, em breve, entrar num acordo. Para desespero de alguns. Eu acho que nós, milhões de vascaínos, estamos torcendo sim para um bom acordo, um acordo vantajoso ao Vasco, que o Vasco consiga montar um time qualificado, que tenha um elenco à sua altura, que dispute os títulos. Isso vai levar um tempo. Que tenha um CT à sua altura, um novo estádio do seu tamanho. Isso vai levar um tempo. Mas pode acontecer. E as coisas começam a clarear. O fim de 2025 é um fim de clareamento, sim, de ideias. Porra, um cenário maneiro, 26, podem aparecer coisas boas. O Vasco vai estar na Sul-Americana, que vai ser difícil pra caramba. Tem River Plate, tem Racing, Atlético Nacional, tem o Vasco, tem São Paulo, tem Grêmio, tem Atlético Mineiro, tem Santos. Essa Sul-Americana de 2025, o Vasco poderia ter vencido. Não fossem os moles contra Puerto Cabello, Melgar, passaria em primeiro no grupo, deixava o Lanús jogar playoff, enfim, não foi. Serviu de aprendizagem. O Vasco aprendeu com os erros. Aprendeu e agora olha para frente. É um aprendizado constante. Disputar as competições. Estar nelas. Mas o lugar do Vasco é na Libertadores. Demanda tempo. Quase fomos nesse ano.